No capítulo 23 do livro dos Médiuns, chamado Das Obsessões, Kardec traz uma história. Não sei se vocês sabem, mas o livro dos Médiuns, ele é numerado didaticamente por cada parágrafo. Então, lá no parágrafo número 252, Kardec começa a contar uma história. O codificador é procurado por duas irmãs, que moram numa região rural, próxima de Paris. Diz elas que a casa onde elas estão, a sede da fazenda, vem sendo alvo de obsessão. E a obsessão muito severa, chamada de poltergeist, que é a materialização da obsessão. Fenômenos físicos, combustão espontânea, levitação de objetos, quebra de objetos. Mas especificamente na casa dessas senhoras, o fenômeno de poltergeist era o seguinte: todos os dias, quando elas acordavam, as roupas do guarda-roupa estavam jogadas no quintal, rasgadas. E aí elas fizeram um teste, fecharam a casa, trancaram a casa, porque elas imaginavam que era o dono do sítio vizinho, que queria afugentá-las para comprar a propriedade. Trancaram a casa. Dia seguinte, as roupas jogadas do lado de fora. Chamaram Kardec. Provavelmente, como toda pessoa faz, vai atrás de tudo, quando não dá certo, procura a doutrina espírita, não é assim? Então, a gente sabe como é que é. Kardec foi até a propriedade para fazer a averiguação in loco, né? Lembremos-nos de que a doutrina espírita é a fé raciocinada. Kardec então constata, realmente, a casa era vítima de fenômenos obsessivos. Ele volta para Paris, numa das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele evoca um espírito benfeitor da reunião, conta o caso e pede orientação. E aí o espírito benfeitor traz uma orientação para as irmãs. Vocês querem ouvir? Por conta e risco de vocês, então. Diz o espírito benfeitor: o que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las. E não tenho melhor conselho a lhes dar que descerem de sua consciência para aí se confessarem a si mesmas e examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Quando eu li isso, eu pensei, #partiu cesta básica. Já anotei lá, vem alguém nos procurar, estou passando por um processo obsessivo, meu irmão, minha irmã, vamos praticar a caridade, auxílio ao próximo, cesta básica, roupa, remédios. Mas não acabou ainda a mensagem. Presta atenção. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem conter as suas. E não justificam por seus atos piedosos o desejo que têm de se verem livres daqueles que as atormentam. Amam muitíssimo censurar ao próximo, e o espírito que as obsidia toma sua revanche. Então, vamos refletir um pouco. Uma casa, vítima de fenômenos obsessivos severos, como resultado de maledicência, que lá na minha cidade a gente chama de fofoca. Então, essas irmãs foram vítimas do próprio amor. Elas amavam falar mal dos outros, a tal ponto que a casa constituiu-se numa vibração tão desequilibrada que era abrigo
de espíritos obsessores. Item 252 do livro dos médiuns, eu não estou contando o que eu acho. Relato doutrinário. A depender do modo como nós pensamos e falamos dentro da nossa casa, o nosso ambiente doméstico pode ser um ninho de convívio obsessivo. Aí vocês imaginam assim, bom, ensinamento aprendido. Mas eu tenho uma outra notícia. A mensagem ainda não acabou. Tem mais, vocês querem ouvir? Tem certeza? Então tá bom. A parte mais difícil ainda não chegou. Prestem muita atenção no que o Espírito vai dizer agora. Entretanto, se chegam a se melhorar, seus anjos guardiões se reaproximarão delas. Espera aí, acho que eu li errado. Eu vou ler de novo. Entretanto, se chegam a se melhorar, seus anjos guardiões se reaproximarão delas. Reaproximar é de alguém que não está próximo e que está longe. Mas o anjo guardião não nos acompanha sempre para onde vamos, o que quer que fazemos? Continua. E apenas sua presença, a presença dos anjos guardiões, bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas, sobretudo, senão porque seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repreensíveis ou de pensamentos maus. Essa história de que espírito protetor acompanha a gente aonde a gente vai, é mentira. É conto da carochinha. Lei do merecimento. Você vai aonde o seu marido, a sua esposa, o seu irmão e a sua irmã vai, mesmo que para isso você se prejudique? Quantas vezes você já relatou para alguém dizendo, olha, eu fiz tudo que eu podia, mas a pessoa não quer ajuda, então eu me afastei. Anjo protetor também. Lei da proteção. Lei da autoproteção. Nenhum espírito benfeitor que nos acompanha, que nos auxilia, que nos orienta, continuará caminhando conosco se a nossa caminhada for tão desequilibrada a ponto de prejudicar até mesmo o nosso espírito benfeitor. Isso, gente, é esclarecimento. Isso é libertação por meio da verdade e não por meio da mentira. O que pressupõe que ser espírita é necessário ser muito lúcido, maduro e responsável com as atitudes. Então, como é que essas irmãs agiam no cotidiano? De modo tão desequilibrado, mas tão desequilibrado, que elas estavam até abandonando as próprias proteções espirituais. E uma vez abandonadas, elas eram alvos fáceis dos espíritos malfeitores. Chegará um dia na nossa vida em que nós precisaremos fazer uma escolha. E um espírito benfeitor nos dirá, se você der o próximo passo, eu não posso ir com você. Você decide, a vida é sua. Mas se você tomar essa atitude, você estará sozinho.